Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Café com Ferronato. Muito obrigado por estarem conosco. Peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Também sigam-nos nas redes sociais. Isso é muito importante para a evolução do nosso trabalho. E hoje estamos com um casal sensacional. Convidados de ilustre presença. Com vocês, doutora Simone Cosme e doutor Carlos Nunes. Boa noite, muito obrigado por compartilharem Boa a noite. presença conosco. Boa noite, Brasil. 19 horas e 30 minutos. Repita. Eu sempre quis fazer isso no microfone. E esse estúdio é maravilhoso. E olha só, me deu essa oportunidade. Posso ir embora agora? Pronto. Boa noite, gente. Boa noite, Leandro. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para poder trocar ideias, poder discutir fatos, questões jurídicas, nosso dia a dia também. Eu que agradeço novamente. E vamos ao início, né? Vamos lá, O estamos à público quer disposição. saber. Então vamos lá. A gente sempre começa com uma pergunta que ela representa muito na vida dos nossos participantes. Como vocês decidiram entrar na área da advocacia, estudar direito, etc? Posso começar? Ladies Bom, first. eu entrei na faculdade em 88. 86, a década de 80, 86, 87, marcada pelo governo Sarney, presidente Sarney. Era aquela época de não código do consumidor, mas consumidor indo no mercado ver se aumentava preço, muita inflação, muito problema no país. E o jornalismo estava muito em alta e o direito. E eu estava entre as duas coisas. Eu queria ou jornalismo ou direito. E aí eu passei nas duas, mas optei por direito e achei que era aquilo mais para minha vida. Entrei na FMU, Show. fiz de 88 a 92. Ele também é da Nossa, mesma... que coincidência, não? Ele é da mesma faculdade, mas... Vocês se conheceram na É faculdade? incrível Não, isso. não. Não, calma, que tem muita história ainda. Não. Não desligue agora. Você vai saber de mais coisas logo. Não, Guardem. éramos da mesma faculdade. Ele era uma série mais velho do que eu, né? Adiantado. Eu era do primeiro, Só ele pra era falar do que eu segundo. sou mais velho. E quando eu fiz faculdade, eu estava grávida da Aline, então ele me via na faculdade, falava, oi, mamãe e tal, mas eu era de outra classe. A gente se conheceu realmente na pós-graduação, quando eu voltei para fazer pós na mesma faculdade, que agora é a UniFMU, em 95, e aí conheci, estudamos na mesma classe, fizemos um ano de pós-trabalhista juntos, e aí que foi. Aí rolou. Aí rolou. Basicamente a história é a mesma. Para quem faz direito, geralmente existe até uma ligação muito forte com o jornalismo. Mas, na verdade, embora também me encante muito o jornalismo, o que me encantou no direito seria uma questão de você poder fazer uma transformação na sociedade. Porque quando você advoga, você, logicamente, você tem a sua conquista profissional, mas você ajudando, auxiliando, fazendo a conquista de direitos, não só, vamos supor que na nossa área trabalhista, dos reclamantes, mas também dos empresários que a gente auxilia, a gente acaba fazendo uma transformação na sociedade. E isso teve meu tio na família, que foi formado na USP, na São Francisco, que galgou a carreira dele, o tio Antônio, Na saudoso minha tio não, eu Antônio. fui a primeira a fazer faculdade. ela foi a primeira. Então, a primeira a fazer faculdade, primeira neta, Exatamente. primeira filha, então eu não tive influência de ninguém, foi por mim mesmo. Eu admirava muito meu tio por essa formação e tive esse toque dele. Entre jornalismo e direito, como você pode transformar a sociedade? Então, isso me levou a ser apaixonado pelo direito. Legal. E eu acho que o advogado ele tem mais liberdade do que o jornalista. Né? Sim, exatamente. Aliás, se eu fosse jornalista, não daria muito certo. Ele é um advogado investigativo, porque ele adora nos processos dele extrapolar a parte jurídica, investigar muito antes. Quando ele pega uma ação ou para defender ou para entrar com uma inicial, ele investiga demais, ele vai atrás, ele pesquisa se ele está pelo reclamante ou pelo autor, ele vai atrás da parte ré, antes de entrar com a ação, e ele, nossa, investigativo demais. Já sabe até o raio-x que a pessoa fez. Sensacional. Mas é importante. Não sei se eu daria muito certo como jornalista, porque talvez eu não me limitaria a dar notícia especificamente. Eu ia ser jornalista investigativo mesmo. Aí não sei se ia ter ficado muito tempo vivo, inclusive. Mas... tem o problema da emissora. Mas se bem que a gente corre esse risco sendo advogado também, não tem problema nenhum, né? Imagina. Mas tudo bem, não tem problema. Não é fácil, não é fácil. Não.
E vocês se conheceram na pós-graduação, então. Isso, na pós, a gente... Eu já... Me permita uma eu correção. havia Nós sido- nos conhecemos na graduação Não, mas e não... nos reencontramos na É, pós-graduação. conheceu- Os destinos Não. nos uniu. Conhecer de vista numa faculdade, sei lá, de 1.000 estudantes é uma coisa. Conversar e começar um relacionamento verdade. foi na pós. Também sem entrar em tantos detalhes. Então, de 88 a 92, que eu fiz a minha, ele se formou antes, 91, nada. E aí depois, eu já havia sido casada, ele também, nós casamos muito jovens, eu tive a minha filha com 19 anos, então, do meu primeiro casamento. E aí ele também foi Eu também era casado, casado. e agora nós temos os 2 meninos em comum, que é o Gabriel e o Rafa, também. Mas o bom de ser advogado é Vieram que bem depois, aliás, porque aí eu a fiz o gente... divórcio dos dois. A gente... É bom. verdade. Facilidade, né? Não gasta honorários. E aí Excelente. a gente ficou um bom tempo, uns bons anos, né? Mais de uma década, só com a parte profissional dos dois, né? Uniu, a gente brinca que é Cosme Nunes Ativar, porque foi a sociedade tanto matrimonial como profissional. E aí a gente buscou, né, crescemos juntos até. Em vários momentos conseguimos trabalhar nas mesmas empresas. E é isso, e estamos aí, né? Quase 30 anos. Ele joga sempre 2 anos a mais, mas são 28. A palavra é força criadora, né? E hoje a sociedade tem sócios também, você viu? Doutora Aline, Gabriel, Rafael, Manuelinha, pequenininha, linda, Manu, maravilhosa. Os sensacional. sócios do Cosme Nunes. A união que deu certo e vai dar muito mais, graças a Deus. E vocês que não assistiram, tem um episódio aqui da doutora Aline Sim, Cosme, não perca. médica pediatra. Maravilhoso. Confiram. Ela é maravilhosa e fala maravilhosamente bem. Não é só porque eu Mandou sou muito bem. o pai querido dela. Muito bem mesmo. E os outros 2 meninos também estão na faculdade de Estão medicina. Né? fazendo medicina. Um tá indo pro terceiro, o Não é Rafa. fraca não, hein? E o Gabriel tá indo pro segundo. E é isso, né? A gente estamos na luta. Precisamos trabalhar muito ainda. Exatamente. O telefone vai aparecer na descrição. Nos contrate, por favor. Não, Vamos mas lá. já apareceu e aparecerá de novo. Podia estar matando, podia estar roubando, link. mas não, estou advogando. Sim. E como que vocês veem o direito hoje? Porque eu até estava vendo num podcast também, o pessoal falando, pô, tá formando muito advogado. Tá sendo falado isso Isso ela faz fala. muito tempo, né? Quando eu entrei na faculdade particular, a gente tinha opção a FIG aqui de Guarulhos, Mogi, FMU, que era caríssima, e Mackenzie, que era difícil pra caramba para entrar, fora a USP. Então, no meu tempo, 88, era isso. Mas a minha classe na FMU já tinha 120 pessoas e tinha 7 primeiros anos. Nossa. Então, você imagina, Era já uma turma formava mais de 700 pessoas, né? Então, isso naquela época. A medicina também, o pessoal vive falando, por que você está com 2 filhos fazendo medicina, médico vai ganhar pouco, não vai mais precisar de médico, tem a inteligência artificial. Mas não. Vai chegar nesse nível, aí já Não, morreu e todo outra mundo. coisa, a inteligência artificial vai precisar do médico, então não adianta, né? Medicina tem que ter o toque, como a Aline falou bem aqui no podcast. E assim, direito tem muito advogado, tem correspondentes, né, jurídicos, advogados que pegam aí para trabalhar por audiência, paga pouco mesmo, porque sabe que tem bastante oferta de profissional e os profissionais vão por pouco. Você pega audiência aí de correspondente que paga R$50, Nossa. R$100, quando muito, para um advogado fazer uma audiência. Para o advogado ser um preposto também, e a gente acaba se submetendo a isso. Eu morei em outros lugares aqui fora de São Paulo, uma época da nossa vida que a gente vai acabar contando aqui, que a gente fez parte da Defensoria Pública, o convênio, né, para poder Show. amealhar cliente, conhecer cliente. Você não ganha quase nada também com a Defensoria Pública. Você ganha R$500 por um processo inteiro e demora 2, 3 anos para pagar. Muito Entra bom. na fila da certidão que o juiz vai emitir, depois vai para o Banco do Brasil e Nossa, demora para você receber. perde até o fio da meada das certidões que você tem para receber. Então, assim, eu posso ser sincera aqui, Mas eu deve. não aconselhei meus filhos a fazer direito. O Gabriel cogitou isso, porque ele fala bastante, ele gosta muito dessa parte de Verbalização. pessoas, de falar, ele pensou até em jornalismo. Mas eu falei para ele, eu já trabalhei em televisão, jornalismo é difícil, é um campo muito difícil.
E direito também é difícil. Eu acho assim, se você for entrar para fazer direito e você for aquela pessoa que estuda muito, então vá fazer o que eu não tive oportunidade de fazer, concurso. Aí sim, Realmente. eu aconselharia. Se eu tivesse, né, um filho que, não, eu gosto muito, eu quero, mas você vai fazer concurso. Eu lembro que meu pai queria muito que quando eu me formasse, eu fosse fazer Damásio, para ser juíza, Famosíssimo promotora. esse curso. Na minha classe, o pessoal falava, Simone vai ser juíza, vai ser promotora, porque eu era muito estudiosa. Mesmo não tendo tempo, né, fazendo faculdade, tendo filho, casando e tudo mais, mas eu pegava as matérias, eu ia bem, eu falava antes da prova com a classe, e eles falavam, fala mais que a gente vai bem na prova. Mas o meu pai queria que eu fizesse esse curso. Só que eu já fiz 5 anos de estágio, né, na área jurídica, em grandes empresas, a Votorantim, a Sul América. Então, eu queria ter aqueles 5 anos de experiência para procurar emprego como formada, já com diferencial. Então, eu ia ser advogada, mas já tinha experiência. E se eu ficasse em casa 1 ano estudando, 2 anos e não passasse, eu ia perder esse tempo de estágio e, ao mesmo tempo, eu ia crua de novo para o mercado de trabalho. É verdade. Fora que meu pai não tinha condição para me ajudar e nem a gente, né? Casadinho novo, de ficar bancando um Damásio, que era mais uma faculdade aí por uns 2 anos. E eu ia ficar em casa também cuidando de criança, não ia estudar. Aí eu falei, não, eu vou para a área privada, eu vou tentar, né, a parte em escritório, depois eu entrei em empresa e aí fui. E com 30 anos eu estava numa, vamos dizer assim, eu consigo comparar na área privada, empresa, eu estava com o mesmo cargo, vamos colocar, de um juiz. Eu era diretora jurídica, então eu acho que eu Sensacional. consegui alçar. Mas é uma assim, outra vertente, não é só... se você for incentivar um profissional hoje para estudar direito, tem essa vertente da questão pública, mas também empresarial. Só que é tudo uma formação e uma olha, para ela ser diretora, o que ela camelou nesses anos todos de profissão, de estagiária, de conhecer. Aliás, ela só galgou o cargo de diretora porque ela teve essa vivência de balcão, de barriga no balcão, que antigamente os processos eram físicos. Como você perguntou em relação ao direito, hoje mudou muita coisa. E nós pegamos toda essa transformação. Tivemos todo esse medo. Nós temos, que eu falo, 30 anos de casados e sócios, né? Então, a gente acompanhou. No começo, quando os processos eram físicos, para distribuir uma ação, e as minhas ações não são pequenas, porque geralmente eu mexo muito com lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, desvios societários. E eu, para fazer essas provas, era muito difícil. E as ações eram imensas, quilométricas. Você tinha que numerar página por página. Ninguém sabe disso. O pessoal vê a gente trabalhando hoje, em dia, mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. E aí, depois de uma última reforma trabalhista, teve a digitalização e a informatização da justiça. Foi se aprimorando a justiça. Sim. E aí teve a digitalização dos processos. Foi de 2015 para cá. Exatamente. Recente. Hoje, se a pessoa se atualizar, tá uma maravilha advogar para quem tem essa disponibilidade tecnológica. Quem não se atualizou em termos de informática, os certificados digitais, você hoje não entra na advocacia. Algumas oportunidades eu faço audiências com pessoas mais velhas que não sabem acessar num terminal, e hoje numa audiência trabalhista no civil fica tudo na tela e você acessa a ata de audiência. Às vezes tem câmeras que estão online, tem partes que estão em área remota, por exemplo, híbrido, né? Sistema híbrido, ou seja, hoje o direito mudou muito. E você teve que se atualizar muito. Questões legislativas, questões dessa inteligência artificial. Hoje, por exemplo, tem advogados pedindo localização geográfica por ofício para o juiz, para saber se o cara estava trabalhando ou não e quanto tempo ele trabalhou. Nossa, tem isso, né? Existe isso. Facilidade da tecnologia. Existe isso. Sim. Existe isso. Ou seja, hoje mudou muito. Antigamente você fazia uma trabalhista e o reclamante estava mentindo demais. É verdade. Estava mentindo datas, estava mentindo se trabalhou ou não para outra empresa, que você estava fazendo uma contraprova. E ficava por ali. Você ia ter que trazer a prova depois. Hoje o juiz acessa a CAGED, acessa tudo ali online. Dependendo do juiz, né? Por isso que a gente fala. E já resolve o caso na hora. Já fala, a senhora está mentindo, não é essa data. Nossa, imagina. E aí já cai por terra, né? A fidelidade daquele depoimento, a veracidade daquele depoimento, a própria testemunha, quando começa a falar datas diferentes, estava em outra empresa. Então, já pega na hora, pelo CAGED. O juiz que quer mesmo resolver,
já consulta na hora. Exatamente, Tem eles uns que mesmos não. sistema. Mesmo você pedindo, não acessa. Mas é aquilo, Varia né? de juiz Tem e pra tem. É. Sim, sim. Que é ditado é a Tem e cabeça do juiz. tem. É. E esses mecanismos novos que surgiram com a informatização e com a modernização da justiça facilitou o exercício do profissional de direito. A minha salvação é ele, porque ele se atualizou mais rápido do que eu. Eu sou meio do tempo do papel. Não, mas tem Tá na muitos transição. juízes. Ele pegou assim muito Dominou. rapidamente, domina, ama, não sai da frente, né, do notebook. Não, mas tem muito juiz com que eu tenho, não é amizade, eu tenho um grau de relacionamento bacana com muitos juízes, mas muitos falam que sentem falta do papel, que de vez em quando dá vontade de você pegar um papel, fazer aquele eu grifa. prefiro ler no papel do que... Mas hoje, por exemplo, essa tecnologia que é maravilhosa, que um dia eu chego lá, mas tem juiz que tem um monitor aqui, tem um monitor aqui, um monitor aqui. Eles praticamente... 3 telas ali. Quem é mais novo não vai saber, mas nós tínhamos o Rick Wakeman, que tocava teclado, vários teclados ao mesmo tempo. E tem juiz que praticamente tem isso, né? Tem vários monitores que dá para trabalhar. Realmente está informatizado ali. Mas é mudou uma coisa que eu bastante costumo direito. falar. Eu acredito que as crianças, daqui a uns 10 anos, mais ou menos, não saberão escrever mais. É o que Só eu falo. digitar. A minha netinha, nós ficamos orgulhosos que com 4 aninhos ela já tá fazendo... Sim. Manuela, um beijinho, vovô tá mandando, vovô e a vovó tá mandando um beijinho pra você. Fazendo letra cursiva. Mas ela já sabe mexer no telefone celular e entrar. E ela fala, não, vovô, não é aqui. Não, vovó, não é aqui, é ali. Ou seja, eles já vão entrar no mundo agora e com a inteligência deles, com a cabecinha fresca, nossa senhora. Vão Já aprender- é a era deles. Né? vão aprender muita coisa. completamente. Chegou já na tecnologia. Mas a gente quem pegou quer a o transição direito do- hoje vai ter que realmente se se atualizar. modernizar. Inclusive Com com a inteligência artificial hoje aí, o chat GPT. Pois é. Tem bastante advogado Pois é, usando muito tem. essa Não, Não, sabe, eu vou tem. contar uma amenidades, mas do dia a dia profissional. Recentemente, coisa de 2, 3 dias atrás, tive uma audiência, tudo tranquilo. Geralmente eu baixo o processo antes de ir para audiência, já deixo no meu celular. Antigamente levava o notebook, só que agora o negócio está tão informatizado que eu jogo o Nem processo precisa mais do no computador. celular e lá na hora eu acesso. Aí eu percebi que a primeira reclamada, para variar, sempre tem um grupo de empresas que eu pego, a primeira reclamada eu não tinha sido intimada. Aí eu escrevi, nossa, doutor, me desculpe. Eu falei, não, porque ela vai assumir o erro dela, que ela não, né, que não mandou, ou a secretaria não mandou. Não, é que agora nós estamos com inteligência artificial e a inteligência artificial não puxou a primeira reclamada. Eu falei, nossa. Então é desinteligência, né? Porque Essa daí me não tá ferrou, muito inteligente, não. desviou a minha audiência, meu cliente foi prejudicado por causa da pela desinteligência artificial. Ou seja, tem que ter um pouco mais de calma, né? Não vamos com muita sede ao pote Não dá pra soltar tudo na para mão de soltar uma inteligência tudo. artificial Não hoje. dá. Pois é. Porque tem que ser uma coisa mais Não, específica. simplesmente a Pessoal. primeira reclamada deixou de lado, É né? a primeira. principal. Geralmente você pega a cabeça e as subsidiárias que não estão tentando desviar a coisa. Mas aí a gente vai falar no outro assunto. Boa, show. Então essa parte da faculdade foi bastante interessante aí. Vindo dessa parte de hoje, da atualidade, Uhum. vou entrar num cenário aqui meio polêmico. Em relação ao STF O povo quer atuando hoje mais Como do que legislador. deveria. Eu vou falar no começo, pra você ter uma ideia como mudou a minha percepção em relação ao STF. Com 30 anos de advocacia, né? Eu parava, quando eu estava trabalhando, mas eu ligava no YouTube para ver as sessões. Verdade. Porque o brilhantismo dos magistrados, dos desembargadores na época, eu queria aprender. Sim. Não só com a linguagem, mas com os raciocínios, com as sustentações orais. Eu entrava. Quando começou outra modernidade foi a disponibilização das imagens das sessões plenárias do tribunal. E eu assistia. Mas hoje, infelizmente, pelo viés político que o Supremo tomou em relação a quase a totalidade dos desembargadores, ministros, desembargadores, ministros, tudo bem, ministros, tem razão, a politização, o viés e a forma de comunicação externa fora dos autos destruiu a minha magia que eu tinha. Realmente não dá para admirar. A interferência política, a forma com que eles estão legislando, o Congresso não tem pulso firme para bater de frente com isso, tá? Estão estudando a relação do impeachment do Alexandre de Moraes, que eu acho que é válido, porque ele realmente está interferindo em várias situações que dão aso ao impeachment, só que o impeachment depende de um número
de aprovação, que eles ainda não têm, que estão vendo. Então, isso mudou muito. Então, a interferência política e tudo isso gerou esse tipo de conflito. E até a exposição das imagens... Na verdade, eles têm uma interdependência, né? Congresso e STF. Sim. Então, ninguém vai votar em desfavor dos ministros que podem votar o seu processo. É, Eu tava exatamente. vendo hoje, Então, é complicado. teve senadores que já retiraram a assinatura. Sim, Pois é, sim. pois é. Recuaram. Rabo preso. Tá com medo de... Pacheco, E aí- Pacheco, presidente tem muito. escritório de Essa advocacia, é uma situação assim. tem processo no STF. A OAB também hoje em dia não me representa. Infelizmente, a OAB não nos representa. Não me representa. Não toma partido, não é combativa da época que foram, nos nossos 30 anos. Ou de advocacia, neutra, nunca né? foi. Mas indo pelo lado da justiça Sim. realmente. Não, interferir até pelos É advogados. muito viés político, então também não me Quantas representa. decisões dos tribunais, não só do STF, quando do STJ, por exemplo, mais do STF, interferindo na vida particular de advogados e tudo mais, no exercício da sua profissão, e foram boicotados, e a OAB não interfere? Ah, não faz nada. Ela cata. Sim. E é o que a gente vê, assim, nós que não somos operadores do direito, nada disso, já é revoltante. Porque a gente tá vendo que existem 3 poderes que deveriam um cobrar o outro, Uhum. e não, tá todo mundo à mercê. E até uma incoerência. O que tanto nós queríamos é um auditamento nas eleições. Sim. Um auditamento das eleições. A própria OAB agora, dia 21 de novembro, vai cair numa quinta-feira, eu recebi o comunicado, vai ter eleição na OAB e tal. Eu falei, putz, a gente vai ter que se deslocar, tal, procurar o local. Não, mandaram até um vídeo, vai ser eleição virtual, web voto que chama. Fiquei até meio assim receoso, mas eles mesmos falam que essa eleição vai ser auditada por 2 empresas, aí depois vão imprimir não sei o quê. Ou seja, a OAB está fazendo esse tipo Uma de coisa votação... que nós pedimos, né? Que nós pedimos que eles falam quase que a grande existe. maioria do Brasil está pedindo, e a OAB está pedindo e não interferiu nessa questão. Exato. E Não, e a poderia gente vê defender. isso também, por exemplo. O nosso presidente foi cobrar da Venezuela as impressões Sim, do voto. exatamente. Ele Aqui falou não isso com precisa. maior naturalidade. É, do mundo. Aqui exatamente. não precisa. Aqui não. Olha, Não É. precisa. aqui é imbatível. Sim. É muito. Não, e lá, inclusive na ONU, ele defendeu a liberdade de imprensa e falou, não, tem que falar mesmo, as pessoas têm que ter liberdade para falar. E em outro momento, ele estava falando que tinha que ter a regulação das mídias sociais. Não, é incoerente demais. Ou seja, daqui a pouco nós não vamos poder mais nem nos comunicarmos aqui através das redes sociais, Eu falo, se for seguir essa linha. esse podcast corre o risco de deixar de existir. Ou seja, é uma incoerência. Então atrás vamos mudar de incoerência. assunto. Não faz sentido nenhum. É um grande problema. É. Mas a gente via que antes, por exemplo, as ações tramitavam, né, na justiça na primeira instância. Sim. Uhum. Aí vai para o STJ tal, Segunda, chegaria no STF. isso. Outra coisa curiosa, Diga. e o próprio UOL, que infelizmente não tem uma tendência totalmente, vamos dizer assim, independente, jornalisticamente falando, Exato. para falar mais claro, bem de esquerda mesmo, o UOL simplesmente conseguiu há uns 1 ano ou 2 anos atrás que fossem auditadas pelo UOL, com 2 empresas que já tinham sido aprovadas, inclusive pelo próprio ministro Barros, esqueci o nome dele, do ministro, droga, esqueci o nome do... Barroso? Ministro Barroso, já tinha até aprovado, inclusive, o auditamento das distribuições das ações no STF. Porque quando você entra com uma ação hoje em qualquer tribunal, ele tem uma distribuição automática. A não ser que tenha uma vinculação com uma decisão que, se o Leandro é magistrado e ministro e cair um processo para ele, alguns processos podem ir para o Leandro a partir daquele processo primeiro que foi. Isso é uma distribuição que seria por dependência. Mas a maioria é distribuição automática. Tá? E o UOL teria combinado com o ministro que ele era presidente na época, que iam ser auditadas essas distribuições. Estava tudo marcado, ia acontecer agora. Aí ele mudou de ideia, falou, não é mais para fazer isso. Não, porque aí Você entendeu? ia derrubar Ou seja, o jeitinho. não tem jeito mais. E assim, muita gente não sabe, mas o STF não é só esse STF que a gente conhece, né? Não. Tem outros ministros ali abaixo. Auxiliares, assistentes, que é aquele Exato. caso do... Pode falar o nome? Pode. Do ministro Alexandre de Moraes, que tinham aqueles assessores, juízes. Mas olha que momento que nós que estamos vão- vivendo. A gente tem receio de falar o nome de um ministro do STF. Medo, né?
Não, medo do É teu demais. canal, Tenho medo de acontecer ser alguma coisa com o teu alguma canal, coisa. é. Exato, entendeu? Porque é complicado, né? E depois o pessoal fala da ditadura, né? Pois é. Eu tô com medo de pagar 50 mil por usar VPN. Pois é, também tem essa, né? Pois é. Não, é só o que faltava, né? Pois Mas o X do STF tava no ar o tempo todo. Então, Então, O meu não pode. pois é. É um problema, mas vamos deixar eles. Toca o barco. Né? Não tem jeito isso. Funcionário PJ, dúvida de um ouvinte. Uhum. Existe funcionário PJ? não, é o seguinte, você tem o contrato CLT, né? Que é o contrato que tem direitos trabalhistas, fundo de garantia, o salário, todas as verbas rescisórias, horas extras e todos aqueles direitos da CLT. O PJ, o que é? Pessoa jurídica. Então, a empresa fala para você, você tem que abrir uma empresa. Hoje tem os MEIs também, né? Hoje Muito é muito fácil MEI. abrir uma empresa. Né? Antes era só PJ, você tem que abrir um PJ. Deixar que é o problema. E você vai ser contratado como PJ. PJ, na maioria dos casos, ele não existe. Por quê? Você vai todo dia na empresa? Sim. Vou de segunda a sexta, segunda a sábado. Você tem subordinação com alguém superior a você na empresa? Sim. Para faltar, para atrasar, você tem que comunicar? Sim. Então, você não é PJ. PJ, ele é um prestador de serviços que ele vai emitir uma nota fiscal para essa empresa, mas ele também vai emitir para outras. Ele vai prestar serviços para várias empresas. Não com exclusividade e subordinação. Então, quando você consegue provar numa ação trabalhista que você tinha subordinação, exclusividade, Onerosidade. a com salário onerosidade, mês a que é mês. aquela nota fiscal uma por mês, na Mesmo valor, sequência, mesmo. na sequência, então ele é empregado CLT. E aí a empresa vai se dar mal, porque aí ela vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas em cima daquele valor da nota fiscal pelo período comprovado nos autos, né, no processo que ele trabalhou para a empresa. Isso para o caso de MEI também. Muitos salões de cabeleireiro pedem para as manicures, cabeleireiros abrir MEI. Não existe, porque ele está ali todo dia, trabalhando só para eles. Tem o vínculo Cumprindo a empregatício. carga horária de 44 horas semanais ou até mais, porque tem salão que abre até de domingo no shopping. Verdade. Então, é isso. O PJ ele tem que ser muito bem caracterizado como PJ. Eu trabalhei em 2 TVs, né? A Manchete, trabalhei na Record, trabalhei quase 10 anos em cada uma. E em televisão você lida muito com PJ. Você realmente tem PJ. Quem são os PJs? Os artistas, Os grandes os salários. apresentadores. É. São grandes salários, né? Então, Mas assim, mesmo eles tendo a regularidade ali de... não, mas aí é um Programa e caso de uma empresa mesmo. Eles ganham merchan, eles ganham por entendi. participação, tem uma série de coisas. Então, esses casos, você consegue caracterizar o PJ. Eu tive ações na Record grandes. Eu defendi a Manchete do Clodovil, logo que eu entrei lá, em 1995. Ele queria ser CLT, um salário absurdo. Nossa. Na época, eu nem lembro. Eu acho que na época era 250 mil, em 95, 94. Já Ele era trabalhou um lá em absurdo, 90, muito 92. E eu consegui ganhar caracterizando que ele era PJ. Eu ganhei do Datena. O Datena pediu Datena? vínculo empregatício. Pode falar de eleição, né? Direito eleitoral, não né? é, Época não é, eleitoral. não é TV aberta. Eu ganhei do Não, pode Datena falar. na TV aberta. Record. Ele Datena pediu pediu aquele, cesta básica. aquele pequeno espaço Sério? de tempo que ele ficou na Record, Impressionante. quando ele saiu da Band em 2002, né? Acho que eu nem tinha o Foi. Gabriel ainda, 2002, 2003. Ele entrou com ação trabalhista, Pedindo vínculo empregatício. pedindo vínculo e todos os direitos. E eu ganhei, porque o salário Inclusive dele cesta era básica. milionário. Não tinha como, né? Então, Caramba. ele entrou pedindo vínculo. Por incrível que pareça. Ainda bem que ele não te encontrou. Ele podia ter entrado só. É. Não, eu sou persona não grata para ele. Mas ele poderia, por exemplo, ter entrado só brigando pela multa contratual dele, né? Na área Sim, civil. Na área civil. Na área civil, e não como CLT. Entrou na trabalhista. Entrou. Caramba, olha. Nós fomos na Uma audiência. emissora de televisão não Nós pagou. fomos na audiência. Ele foi como advogado e eu fui como representante da Record. Porque como eu Entendi. era diretora na época, eu fui para falar todos os dados representando a Record. Entendeu por que que o Datena não ganhou?
Olha só, hein? Ela representante, eu como advogado. Não após tem minutos como, ativar. imbatível, imbatível. Não, mas olha, eu vou te contar, essa questão de PJ, ela hoje tá diminuindo um pouquinho, mas em relação à televisão, nós pegamos todo esse período. Toda a televisão fazia isso, e tinha muitas novelas, Eu produções de tive novelas. muitas funções na Record que eu transformei em CLT. Ou eu falei, vamos terceirizar. Então, você contrata uma empresa, né, para essa área. A área, por exemplo, da produção lá, que era a área da maquiagem e cabelo, eles pagavam PJ para os cabeleireiros e para os maquiadores. Estava errado. Ia dar problema. Começou a dar ação. Eu falei, gente, está errado. Quando eu assumi o RH, porque na Record eu entrei como uma advogada júnior em 1999. Conta essa história que é muito boa. Ah, essa história, eu vim da Manchete. Na Manchete eu entrei em 94 como advogada trabalhista. Fiquei lá até 99. Fiquei lá fechando as portas, recebendo oficial de justiça ainda, né? Porque virou Rede TV depois da falência. Peguei o pessoal da igreja que tentou comprar, renascer em 98. Nossa, eu Devolveu. lembro, eu era criança, mas Quando era ali no, ouvi essa história. era ali no bairro do Limão, na Casa Verde, né? E aí eu fiquei lá para fechar as portas, entregar a penhora de toda a frota dos carros para oficial de justiça. E eu era a única advogada da Manchete que ainda estava na procuração, porque era no Rio, né? São Paulo eu meio que representava ali o jurídico. Entendi. Meio não, representava. E aí eu fiquei. E aí o Amilcar e o Marcelo me chamaram para um almoço. Descobriram que eu era a advogada que ainda estava lá respirando, enquanto eles estavam construindo a Ômega, né? A Rede TV, Entendi. em Barueri. E aí eles me levaram para a Tecnet, que era na Leopoldina, que era o braço financeiro deles. Continuei recebendo oficial de justiça, tentando desvincular. Olha como que é a coisa, né? Desvincular a Manchete deles. Outra empresa. Tipo, quem é daqui não vai receber daqui, né? E aí fiquei. Em outubro de 99, teve a festa da Rede TV, inauguração, a grade. E aí eu tava lá quietinha, trabalhando junto com o diretor financeiro deles, o Emílio. E ele virou para mim e falou assim, você vai na festa hoje, né? Eu falei, fui convidada. Ele falou, nossa, você é nossa advogada, você vai. Show. Tá aqui o convite. Pegou e pôs o convite. Aí eu cheguei em casa e falei para ele, ó, eu fui convidada, mas um convite. Ele falou, não, você vai. Eu falei, eu não vou sozinha. Vai, é importante, Rede TV, vai ter gente de todas as TVs lá. Sim, você vai. Fui sozinha. Cheguei na festa, Celso Russomano na porta lá, os repórteres, pá, flash. Que legal. Ele me olhou e falou, doutora e tal. Comecei a tirar foto. Aí o Demerval Gonçalves, que é era o superintendente da Record, que fundou o SBT com o Silvio Santos, depois foi para a Record ajudar o bispo. Ele falou, olha, doutor, quem tiver essa mulher no jurídico, tá feito. A advogada da Manchete, trabalhei com ela, com a Claudete. Ela segurava o carro de som dos sindicalistas na porta pra gente gravar e ter salário pro pessoal que a gente recebia. Vaquinha não. A gente teve época que a gente recebia de sexta-feira, Vale tipo, R$200. Caramba. No caixa, quando estava na época da falência. Eu entrava na fila do caixa para receber. Foi muito difícil. E a Claudete segurava o programa no ar. Para poder. Claudete Troiano, um beijo, dinheiro. Claudete. Sensacional. E aí a Clau me conhecia, o Celso fazia muita parte do programa dela. E aí eu conversei com esse senhor, com o doutor Demerval, quase a festa toda. Fiquei sentada com ele. Fui para a Record, fui entrevistada pelo novo assessor jurídico do bispo na época, o doutor Denis Munhoz Benaglia Munhoz. E ele me contratou. Ele falou, olha, por tudo que você falou, das duas, uma, ou você é louca ou você é mentirosa. Você não consegue cuidar de tudo isso trabalhista, de todos esses processos. Eu mostrei a planilha. Um parênteses só, quem era Demerval Gonçalves? Nada mais, nada menos, era o braço direito do Silvio Santos, que montou todas as afiliadas do SBT. E o bispo Edir Macedo chamou o Demerval Gonçalves para montar a rede Record de televisão. E ele começou a negociar as afiliadas por Brasil inteiro. É ele que conseguiu Ele tinha uma inteligência maravilhosa. E ele apadrinhou a Simone junto Sensacional, com baita E aí eu entrei na Record como advogada trabalhista. Os bispos na época, pra você ter uma ideia, quando eu entrei lá, lembra do Chico Pinheiro, do Chute na Santa? Sim. Eu entrei bem nessa época. E ele estava com uma ação trabalhista. Certo. Tá? E pedindo multa e tudo mais. E ele era um apresentador e ganhava muito. E ele penhorou o helicóptero do Águia.
da Record lá, como chama? Águia Dourada. O Águia Dourada. Dourada, Sim. verdade. Dourada. E foi bem quando eu entrei. E aí eu negociei o processo dele, fiz um acordo. Depois veio o Ministério Público fazer fiscalização em loco, de horas extras e tudo mais. E eu negociei com a DRT. Pá. E aí, em 5 meses, eu virei gerente jurídica e de RH. Daí, 1 ano, eu virei diretora jurídica de RH. E fiquei lá até veio o Gabriel, veio o Rafa. O Carlos entrou como meu advogado trabalhista no meu lugar. Depois ele foi para contratos. Ele que falava com a Galisteu, sabe? A mulherada toda da novela. Nunca gostei Ele dessa ficava parte. lá só negociando contrato. Ele ficou pouco tempo na trabalhista. Depois ele já foi para a área de contratos, que era a parte maior da TV, né? Que tem Fortíssimo. muito contrato, né? Tem contrato de internacional, contrato dos artistas. Quando eu entrei lá, eu que fiz os contratos de artistas para novela, porque a Record antes fazia por uma produtora. Então, para você ter uma ideia, não tinha nem contrato no jurídico de artista. Eu que elaborei. Então, foi uma coisa bem legal para mim. Estruturou tudo. Eu aprendi muita coisa. Eu fiz especialização em direito eleitoral. Eu cuidei dos debates todos. Essa época aqui, eu trabalhava demais. A Aline brinca, era na época do rádio. Lembra do rádio? Aham. E eu ia para a praia de final de semana, eu tinha que subir no sábado, porque dava problema entre o PT e o Maluf, e de eleitoral, e eu tinha que resolver. Por quê? A TV ela é envolvida diretamente, as inserções, você tem uma grade, você tem os minutos que você tem que soltar. Você não pode, por exemplo, deixar correr o podcast aqui inteiro, se fosse na TV, sem que jogar as inserções de 30 segundos, Sim. equilibrado na grade de todos os Todo o partidos. mapa do Se programa. você Trabalhão. soltar 4 minha e 2 dele, ele vai Nossa, entrar com a a ação. guerra. Então, E eu na época era cuidava- fax. Eu Chegava cuidava fax disso, direto. eu cuidei do debate do Lula em 2002, eu que recebia o pessoal dos tribunais, que eu mandava convite para o STJ, para o TRT, vinham, né, os presidentes assistir. Eu dava palestra para todos os câmeras, na rua, você não pode pegar camiseta de partido, de político, faixa, carro Microfone, passando. dedo no liga e desliga, porque se ele ia falar alguma Se coisa a que não pode, pessoa desliga. vem e fala, tem uns macetes eu aí. gosto do fulano, vota no fulano. Prejudica, né? Tem ação. A Record, quando eu entrei lá, tinha ficado 24 horas fora do ar porque transgrediram a lei Sério? eleitoral. Maior penalidade. A Manchete, quando eu entrei em 94, tinha ficado fora do ar no negócio do Fernando Henrique. Na eleição do Fernando Henrique, em 94. Então, assim, eu me especializei nisso. Tem no YouTube, viu, pessoal? Doutora Simone Cosme, Não, palestra tem que eleitoral puxar isso, pra hein? Record. Sensacional. Grávida do Gabriel ainda, terninho vermelho, né? Ó, já que entramos nesse âmbito de eleições, Ah. o que vocês acharam da cadeirada? Um absurdo desequilíbrio. Não, é um desequilíbrio absurdo. nacional. Se fosse o contrário, Se fosse né? o contrário, já Tava estaria a pessoa preso. preso, saída Tava. preso e tudo mais. Não existe isso. Não. Você pode reagir de milhares de formas Não, a uma ofensa ou uma candidatura provocação. estaria caçada, né? Porque eles iam entrar na esfera criminal Sim. e acabou. Agora ninguém fala nada, ninguém se solidarizou. No debate do Uma Flow. pessoa- No debate do Flow Olha- você Nossa, viu a que diferença. absurdo aquilo. Não, então. E O outra Marçal- coisa, Pois não. na cadeirada, eles trataram como foi estuprada porque andou de minissaia. Exatamente Então, o isso. Marçal tomou a cadeirada porque ele é louco, porque ele grita, porque ele provoca. Mas, então, a cadeirada está justificada. É, o pior é que não é nem Seu isso. marido te bate porque você é insuportável. Quando ele chega, você pergunta se ele ganhou dinheiro, se ele trouxe a janta. Então, você Eles tentam tomou arrumar uma bebe. desculpa. Você pra apanhou porque proteger. você errado provocou. isso. Não adianta. No debate do Flow foi um absurdo. Nossa. A discrepância, o Carlos Tramontina, ele fez uma total diferenciação Não, o de sorteio atendimento. ali foi ridículo. Aquilo não foi O sorteio. sorteio foi a Tabata com o outro, a Tabata com o outro. Combinadinho. O Marçal Não tem nunca como. pegou o Nunes, que ele queria extravasar. Não pegou o da Atena, né? Sei, acho que pegou uma vez, não sei. E ficou ele e aquela lá, a Maria Helena. Ué, não, Quando o Datena tava muito falou, bom não pra foi eles. interrompido. Não foi interrompido. Não deixaram foi ele nem falar até o interrompido, deixou falar final. até o final. O Marçal falava qualquer situação, Já cortava. ele foi interrompido. É um total desequilíbrio Mas que você teve. viu o que eles ganharam para fazer aquilo lá? Eu tô sabendo. Mais de 400 mil reais. 180 mil. 500 mil reais.
E aí, por que, né, que eles estão de que lado? Quem paga? Houve A um prefeitura. privilégio total. A prefeitura. Absurdo. Eu acho que não precisava fazer isso com esse programa. Não. O pessoal fala Tinha que não, crédito. porque ele é louco, porque isso, que aquilo. Marçal, vou falar claramente. A questão é que ele expõe as situações das pessoas do jeito que acontecem, que já foi noticiado, que já foi pesquisado, e isso irrita, porque sempre foi uma falsidade, pessoal falando de proposta, que o cara fez antes de Não, de essas tudo coisas isso. que a Ninguém Tabata, quer ouvir. Essas Não coisas adianta. que a Tabata fala, pelo amor de Deus, se você estudar direitinho, é impossível fazer. E ela fala de um jeito, aí ela termina assim, né? Se Deus quiser e você também, eu vou conseguir. Mas ela, eu acho que é a que menos interessa. É, Sim. mas Menor chance. Mas vai Para-choque. tirando voto, né? para-choque E o de comunista. outro? Eu tô morrendo de medo do outro, né? Agora, Do MST. Eu isso morro é de perigoso. medo. Isso é Eu perigoso. morro de medo do ST. E engraçado que ele foi no Flow lá, ele perguntou o endereço do apresentador, Sim. ele não falou, ele ainda eu fala. lembro. Ele Então. não Eu quis lembro, falar que tá eu com medo de lembro. invadir a casa É lógico, dele. Mas ele falou Então. claramente É. isso. Falou claramente. Aí agora ele vai e faz essa patifaria aí. A Mas única olha, chance que tinha de fazer infelizmente, um negócio legal. isso, transmutando essa questão política até para o nosso direito, infelizmente, muitas das oportunidades, tivemos voz de prisão também, nós dois. Eu Em também já dei audiência. voz de prisão para juiz também, por abuso de autoridade, porque empresas chegavam, enquanto nós estávamos pelo reclamante, por exemplo, quando chegava o juiz... Nossa, levantou e deu um abraço no advogado. Eu falei assim, gente, isso não acontece, tem que ter um mínimo de isenção. O cara nem entrou na sala de audiência, o juiz já estava deferindo coisa para a empresa. Eu falei, o que está acontecendo? Aí não tem O que está acontecendo? parcialidade. Sabe? Não dá para ser, né? E hoje você tem. Agora, que eu falei da questão política para a questão do direito. Hoje, muitas vezes, você vai falar de uma forma mais aguerrida em audiência, por exemplo, o juiz já vem querer te advertir. Eu falei assim, não, escuta, eu estou falando uma questão de direito, eu estou arguindo o direito do meu cliente. Se eu quiser me advertir, me oficiar na OAB, que oficie, Eles mas eu vou falam, continuar "Ai, falando. Se vier com Tá esse certo. clima, Sabe? com essa tendência, eu não quero Não, fazer doutor, audiência assim. Gente, eu entrei com uma ação como uma Mundo empresa. do mimimi. Uma empresa que lavou dinheiro, uma empresa que transferiu coisas para outras, para familiares, efetivamente, fechando uma empresa de uma maneira fraudulenta. Tive que entrar com uma ação para reconhecer um vínculo específico, uma sucessão de empresa, ou seja, o ânimo estava... Nossa, foi uma série de fraudes. Ou seja, existia um ânimo exaltado. Sim. E a juíza, não, tá um clima muito pesado aqui. Eu falei assim, que clima que Eu Vossa Excelência quer que remarcar essa tenha? audiência porque eu quero Não, outro clima não na vai próxima. ter, não vai Nossa, outro, não vai ter acendeu outro clima. incêndio. Só se eu Ou seja, vier com- infelizmente Bom, hoje nós estamos vivendo um Prozac. momento, não só no política como na justiça também, que você não pode externar determinadas situações, senão é mal visto. Só. Hoje em dia a sociedade está assim. É muito mimimi Tudo não mesmo. pode. É um mimimi do É muito. caramba. É complicado. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat. Doutor Carlos, conta a história da gravata. Não, é por isso que eu estou falando. Existem Bruno. juízes e existem outros juízes. Inclusive foi uma grande ação que eu entrei contra uma emissora de televisão. Não pagaram também, simplesmente mandaram embora a pessoa e não pagaram absolutamente nada, nem a multa contratual, que era milionária. E eu entrei, na época era tudo manuscrito. Tá. Como é que chama? Papel físico mesmo. Físico. E para conseguir uma liminar, a gente ia despachar com o juiz. Lá no Fórum Central, Já que inclusive, até que o era fórum, o tá. foro competente. E já era quase 6 e pouco, 7 da noite, o fórum fechava às 7 da noite, mas eu consegui fazer tudo a tempo e preparar. E fui despachar com o juiz. E eu saí do jeito que estava. Botei o terno por cima tal, e estava sem a gravata. Mas estava bonitinho. Tinha cabelo na época, inclusive, era magrinho. Aí eu fui despachar. Faz tempo, Na hora que eu gente. entrei na sala de audiência, eu falei assim, boa noite, excelência, gostaria de fazer um pedido aqui, uma liminar, um absurdo que aconteceu assim assado. Falei da pessoa que era famosa, é famosa. E o juiz olhou para mim, simplesmente, ele estava assim, sentado, eu estava aqui do lado da porta. Ele olhou para mim assim, eu não converso e nem despacho com advogado sem gravata. Que absurdo, né? Imagina. Bruno, um abraço para você, Bruno. Boa lembrança essa. Eu falei assim, pois não. Saí, aquelas salas, não sei se você já chegou aí no Fórum Central, lá no João Mendes, umas salas enormes, gigantescas, nababescas, não sei nem se você precisa daquilo. Aí eu saí, tinha um advogado lá, sentadinho lá, acho que devia estar vendo alguma coisa e tal. Boa noite, doutor, tudo bem? O doutor me emprestaria a sua gravata um minutinho?
se eu preciso falar com ele, ele não fala com quem não tem gravata. Coloquei a gravata. Sensacional. E a Isso gravata aconteceu dele? bem com quem é impecável. Fica, que eu nunca... chega da audiência, fica até a noite de gravata. Vai lá estar em na casa. estica. eu hein? nunca... Fala sério. não, E eu cheguei aconteceu no dia. com ele, Aí né? eu coloquei a gravata. Quando abri a porta, o juiz viu que eu tava com gravata, ele falou assim, ele olhou pra mim assim, eu falei, agora eu estou com gravata, o senhor fala comigo agora? Pá. E eu fui falando, e ele, então, só aguarda, por favor. Só que eu sou impaciente, né? Era um pouco pior. Hoje eu tô melhorzinho. E eu comecei a andar no corredor. E ele ainda falou pra mim, se eu continuar andando aí fora, eu vou sentar nesse processo, você não vai ter essa liminar nunca. Nossa. Desse jeito. Caramba. Por isso que eu falei que tem juiz e juiz maravilhosos, mas tem juiz que a gente não esquece. Mas consegui eliminar. Deu certo. Consegui eliminar. Graças à gravata. Pagaram a multa. E olha, mas tem que vencer essas circunstâncias, viu? Contra, a favor e contra. Isso não é fácil, Pronto, hein? contei a história da gravata, Bruno. Um forte abraço. Tem uma outra pergunta aqui que é um pouco polêmica, hein? Não sei se... Qual a opinião de vocês sobre o caso Gustavo Lima? Uhum. Bom, Vai lá. o caso do Gustavo Lima é totalmente diferente da Deolane, né? Vamos começar por aí. O Gustavo Lima fez, né, publicidade para a empresa, né? Como é que chama? Bet. Bet. Tudo é bet. Bet alguma alguma coisa coisa Bet. lá, isso. Bet, aposta. E ele fez a publicidade para essa empresa, ganha dinheiro. O Gustavo Lima, vamos conversar que ele já ganha muito dinheiro como Um dos maiores cantor, empresários da emprego para muita gente. E o que Não deixou de aconteceu? pagar ninguém na pandemia. Exato. Ele é foi um fazer mega cantor. a festa dele lá fora do Brasil e levou nesse jatinho várias pessoas. E levou o casal, que são os proprietários dessa Bet, Da empresa. da empresa que ele é garoto propaganda, vamos colocar publicidade. assim. Agora, quando ele levou, não havia nenhum mandado de prisão decretado para esse casal, nem para ele. Está sendo investigado. Ainda Nem estava ele. investigando. Como ainda está sendo investigado o caso? Está na fase de investigação. Sim. Então, ele poderia levar quem ele quisesse no jatinho dele. Estavam indo para a festa dele lá na Grécia, se eu não me engano, né? Que depois foram para o iate lá. E aí, houve essa precipitação aí depois de emitir esses mandados e emitir para ele também, tanto que foi revertido agora. Ele nem chegou né? a ser preso. Nem chegou. Só que se ele não tivesse saído e ido para o exterior, ele teria teria sido preso e depois aguardar a reversão, como aconteceu agora. Então, desde segunda-feira, ele estaria preso até hoje, né? Quinta-feira. Pelo menos, ele ficaria 4 dias. Imagina né? o transtorno disso. Então, Absurdo. precisa ver direitinho toda essa história, né? Precisa ver o que tem por trás, porque é muita Bet agora, é muita Bet aqui no Brasil, mas estão querendo regularizar para o ano que vem. E regularizar da forma que vai ter imposto em cima, é lógico, o governo vai garfar muito. Só isso que interessa para eles. Mas precisa ver se eles não vão fazer de uma forma que eles vão acabar proibindo internamente, aí vem as de fora, né, ganhar dinheiro. Mas assim, eu acho que no geral, por exemplo, ninguém pode ser preso sem comprovar que ele está errado, né? Nada, está sendo investigado ainda, uma coisa Uma muito... prisão preventiva, E se ele outra, oferecesse algum risco, desvio de dinheiro. Uma pessoa pública que tem domicílio conhecido, você manda prender assim porque você começou a investigar? Não, tá tudo errado. É uma coisa muito... Eu sou contrária, minha opinião, sua também. Não, mas exatamente. Inclusive o avião que foi bloqueado, nem dele era. Ele já tinha vendido. Nem Já. dele era. Já havia sido vendido. E aí a publicidade em cima disso, a imprensa Agora, marrom. o que é ruim, noticia errado também, é isso, né? Sai uma notícia, sai um mandado de prisão e o É que nome ele já tem da uma pessoa... imagem bastante sólida, porque é um dos maiores representantes da música sertaneja no Brasil. Mas é mundo, muito no mundo, desagradável no mundo. isso, né? Porque acaba com a... O Dá comentário uma balançada. por si dá uma só balançada. já é... É complicado. Fica o dito pelo não dito, né? Aí dá margem para as pessoas más intencionadas, né? Não, e é uma coisa Tá falando curiosa, besteira. porque você vê hoje, por exemplo, que saiu em várias redes, em vários jornais, foi apurado que cerca de 500 milhões de valores aí que estão nesse Do bet. Bolsa Família Bolsa vai para essas Família. bets.
Sério? Tem Sim. jovens pedindo dinheiro com a agiota. Para jogar. jogar nas bets. Porque isso é um vício, É. gente. Por isso que É eu- uma realidade. Sabe? É um vício. Isso aí é um vício. E é um grande patrimônio que está sendo desviado por causa disso. Ou seja, eles legalizaram a situação de vício. É verdade. Eu acho assim, se fosse ter algo assim no Brasil, monta uma Las Vegas no Nordeste. Sim, É. quer Não tem fazer? nada lá. Quer Sim. fazer? E aí você dá emprego pro povo de lá, ergue Faz uns aquele lugar. resorts, né, Exato. maravilhosos. em Igual Las volta. Vegas. Turismo é turismo. Tá viajando, ele sabe que ele vai gastar, ele sabe que ele vai perder dinheiro. É. Sim. Agora, a criança, isso não Aposta é isso, né? entendeu? É o risco de Agora, ganhar, no o risco de celular é perder. complicado. Até eu vejo o pessoal fazendo propaganda e tal. Mas há Tô um fora. grupo de artistas, há um grupo de empresários, a parte publicitária, que já está querendo abrir mão de fazer publicidade Sim, para esse tipo não de é bom. situação. Agora, ainda mais nessa situação atual, isso vai queimar o filme, né? Sim. É. Manda. Então, não é uma boa. E no caso da Deolane, acho que tem muita água para correr ainda. aí Isso. nesse Não, a processo, questão da que- Deolane é um pouco mais bem mais embaixo, porque foi comprovado que ela abriu empresa especificamente para fazer o triangulamento, a triangulação, na verdade, de dinheiro. dos valores que eram recebidos, entrada e usando a mãe. Isso já foi comprovado, quer dizer, comprovado não, isso já foi objeto da denúncia do Ministério Público e há documentação com esses indícios aí fortes nesse sentido. Então, existiu a constituição de empresa, triangulação de valores entre familiares dela e que gerou toda essa denúncia. Ali o Então, buraco bem é mais diferente, embaixo. É bem diferente. Complicado. Mais uma pergunta da Rosângela Costa. Doutora, como faço para não pagar para sindicato? Não tenho retorno de nada. Opção. Você tem que fazer aquela carta e protocolar no sindicato que você não quer que seja efetuado o desconto da sua contribuição sindical. Mas, infelizmente, para não ter o desconto efetuado na sua folha, você tem que protocolar a carta no sindicato. Dependendo do seu sindicato, pode ser que até aceite online ou você tenha que ir fisicamente fazer esse protocolo. Uma carta simples, tá? Pode ser até de próprio punho, falando que não autoriza o desconto da contribuição sindical no ano, Sindicato né, de 2024. Todo ano você tem que fazer, infelizmente. Tem que notificar todo ano que não quer? Todo ano. E tem sindicato que já saiu na imprensa, já saíram várias Já está notícias entrando já. com a ação contra Sindicato, não, sindicato simplesmente dificultando o acesso isso. dos empregados. Filas homéricas enormes para que a pessoa chegue lá, eles estão Exista. dificultando para que eles não protocolem as Olha cartas. As cartas, Sacanagem. exatamente. Nossa, eu achei que era uma vez só e acabou. Não, nunca teve um mais. deputado, um vereador aí que invadiu um desses sindicatos com uma fila imensa e com a câmera na mão, com o celular, quem tem celular hoje tem tudo, e filmou o pessoal dando risada lá dentro, ninguém, e a fila lá fora. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Tem uma multidão lá fora querendo entregar a carta. Vocês não, Isso não, foi tô- bem na época que absurdo. saiu essa Agora, exigência. agora, cerca de alguns meses atrás, Não vi um isso. deputado, um vereador filmou isso. Não tinha que existir, na minha opinião. Não serve pra nada isso aí. Nem o sindicato vai defender alguém. E eles brigam entre si para que ele pegar a categoria, Exato, é dinheiro. Vale dinheiro. infelizmente. Então, é um problema. Daqui a pouco a gente vai falar de outros temas, mas eu vou entrar com mais uma pergunta aqui Vamos lá. Essa veio do Instagram. Funcionário processa empresa falida. Sócios também falidos. O trabalhador se deu mal nessa? É uma dificuldade a mais que ele vai ter, tá? Porque a falência, ela não extingue o direito do trabalho, do trabalhador, tá? Quando existe a falência, vamos supor, vamos pegar um caso trabalhista. Você está lá, entrou com a ação, você ganhou, você já pode até ter os cálculos de liquidação, já estão lá para você executar. E você está na busca de bens, de valores e tudo zerado. O Bacenjude que a gente fala é a conta corrente que quando você... Tá, mas aí foi decretada a falência. Essa é a pergunta. Já chega na falência. Sim, continuando. O que acontece? Então, quando você tem as contas bloqueadas e tudo mais, já está tudo negativo, tem o decreto da falência. Você já iniciou uma execução.
Então, você já tem o cálculo já que delimitando o valor que lhe é devido. Então, você tem que pedir para o seu advogado... Habilitar na falência Isso. seu crédito. Pedir para habilitar na falência o seu crédito, e o juiz do trabalho vai emitir uma certidão e o seu advogado vai ter que pegar essa certidão e apresentar no processo onde está tramitando essa falência. O que acontece? Os processos falimentares Demora muito. Você vai entrar na fila dos créditos. O trabalhista tem prioridade, mas, vamos supor, lá vai ter, na falência, vão ter vários credores cíveis, né? Credores de todas as esferas que aquela empresa tinha relacionamento. E o trabalhista tem prioridade nisso, mas não vai ter só a sua trabalhista, né? Vai ter praticamente da empresa inteira. Quantos empregados trabalharam lá e ficaram a ver navios. E aí você vai entrar na fila e geralmente demora uns 10 anos. Nossa, em média. Sim, em média. De 10 para mais. Quando aí é nomeado um síndico da falência, isso no processo civil lá. O síndico da falência toma conta dos autos e de tudo que vai sendo amealhado ali naquela ação. Os bens móveis, imóveis, se tinham veículos, né? Se localizaram terrenos, alguma coisa da empresa. Aí vai ficando tudo no processo e o síndico cuidando. Esse síndico que é nomeado pelo juiz é um profissional, pode ser um advogado, um contador, e ele vai cuidando disso. E aí, quando ele consegue algum dinheiro, vamos supor, tinha um terreno que o juiz mandou leiloar, tá? Não tem nada... Tá pacífico ali, que era mesmo da empresa, não tem ninguém brigando por ele. Foi a leilão, arrecadou 1 milhão. Então, aí o síndico vai pegar aquele 1 milhão, vai pegar todo mundo que tá listinha lá, a habilitação do seu caso, por exemplo, da trabalhista lá. E aí ele vai falar, olha, desse 1 milhão eu vou pagar 100 mil para esse, 20 mil para esse, 30 mil para esse, para esse. Pode ser que você consiga receber o seu valor integral. Pode ser que ali tenha uma divisão que você pegue só, por exemplo, de 30 mil, 10. E aí é emitido uma guia, seu advogado vai receber. Pode ser que depois entre mais coisa e esse processo vai sendo acompanhado pelo seu advogado por longos 10 anos, no mínimo. Infelizmente. Tem que ter muita paciência. E vai haver a redução dos juros da correção, porque a data da quebra da falência que vai limitar a correção. Quebrou pra frente, não tem mais. Aí vai ter que segurar essa correção. É ruim demais. Tem muitos Quer casos dizer, não é que se deu mal, vai ter que ter muita paciência para receber. Vai receber se tiver alguma coisa bem lá na frente. Se conseguirem reunir. Se não tiver nada, se não tiver, lascou-se. Não tem jeito. Sim. Mas insista com o seu advogado. Se tiver um advogado combativo, tenha paciência de esperar esses 10 anos, aí você... Ele já recebeu de falência, já, trabalhista. A gente já tinha até esquecido. Não esqueci, não. Eu já tinha. Acho que o dono da ação já tinha esquecido. Ele ligou pro cliente, o cliente nem acreditou. Não, na verdade não foi foram 5. Ele abençoou, ele falou, doutor, eu não acredito, esse dinheiro veio em tão boa hora. Esse dinheiro veio em tão boa hora, eu não imaginava 5 mais. 5 diretores de venda de papel... da Encaixa. Faliu. Encaixe do tempo do formulário contínuo. Nossa, sabe, aquelas caixas ficavam... que vendia muito papel, né? Sei. E lá de Diadema, aquelas empresas grandes que tinham lá em Caixa. Eu lembro que eu fui ver esse processo várias vezes para ele, processo físico. Ia para Diadema e eu falava para ele, você nunca vai receber isso daí, você nunca vai receber. Sabe o que eu mais gosto da advocacia? Adoro quando eu ouço isso. Às vezes acaba a audiência... Você nunca vai receber isso. Eu já tive audiência que tinha uns 5, 6 advogados e eu sozinho lá. Ou eu ou ela, quietinho, sossegado lá. Aí acabava a audiência, o pessoal olhava pra nossa cara e falava assim, ganhou, mas não vai levar. Ganhou, mas não vai levar. Nossa, rola uns desafios. Você nunca vai receber. Nossa, você tem que ter... Então, eu vou dar cadeirada nas pessoas? Imagina. Não vou dar cadeirada, né? Então, só pra voltar ao assunto. E a gente já ouviu muito isso. E o mais gostoso de vivenciar a advocacia é quando alguém falou pra você isso, esquece que você nunca vai receber. Aí você liga pro cara e fala assim, lembra daquele negócio lá que você falou? Me passa a sua conta. Aí tem hora que eu ligo pro cliente para fazer, doutor, o senhor não sabe o quanto tempo que eu esperei, o dia que o senhor ia ligar para me pedir o Pix. Olha só, aí é satisfatório. Demais, demais. Muito bom. Bacana. Vamos a mais uma pergunta. E você sabe que eu vou falar uma peculiaridade aqui. Diga. Aquele cliente chato que liga quase toda semana, passa mensagem. Que não tem andamento semanal. Ele é o que
parece que aquela ação empaca. Ele se faz, parece que é a própria sombra dele E mesmo. aquele, A energia dele é que aquele trava. cliente que joga pro universo, sabe? Vai na audiência, faz tudo que tem que fazer e esquece. Ah, doutora, você vai me avisar? Vou avisar. A sentença dele sai, totalmente procedente. E o cara que fica direto ali. E aí, alguma novidade? Deve ser Parece que irritante. o processo... Não, pessoal, O processo embola. vamos aprender uma coisa. Os advogados contando para vocês. Os andamentos não são diários, não são semanais. Não, e agora Existem com a filas de internet andamento. tem cliente, né? Que eles Ele entram na entra no internet. TRT. Nossa, E ele acompanha. Ele pega o andamento. Então, qualquer movimentação do processo, assim, às vezes o juiz respirou. Não é andamento, assim, pra gente. Foi coisa interna da vara. E eles... Ai, doutor, teve movimentação no meu processo. O que foi? Nossa, que chatice. Sim, Não, mas, mas faz eu vejo o parte, seguinte, né? A eles pessoa têm tá ansiosa preocupação demais. em receber o seu direito. Mas a gente explica para as pessoas, não existem andamentos diários ou semanais, existem filas de andamento. Então tem que ter calma, o advogado é para isso, para ser o interlocutor entre o seu direito e a justiça. Sim. Então tem paciência que a coisa vai ser encaminhada. Pode deixar que Mas na isso primeira faz oportunidade parte eu vou da falar. ansiedade da A gente pessoa. compreende a ansiedade. E a pessoa precisa de dinheiro. É que o pessoal acha que a ação trabalhista é caixa eletrônica. E não é, eletrônica. né? Não é caixa eletrônico. É complicado, tem que esperar. A justiça, ela tem a sua morosidade. É. Sim. Tem que Mas precisa ter compreender. paciência. O pessoal vai aprendendo a ter paciência com o tempo. É uma verdade isso aí. Eu tive vários processos aí que demoraram Bastante, né? muito tempo. Por que os juízes sempre tendem a beneficiar os funcionários em processos trabalhistas? É uma verdade Nem isso? sempre. Hoje em dia mudou muito, né? Nem Existe sempre. aqui. Não existe isso, não. Nós fazemos muito empresa, né? Nós fomos muitos anos empregados de empresas e também fazemos reclamante. Às vezes você tá com aquele reclamante assim perfeitinho, tudo bonitinho, ele tem testemunha, tá lindo o processo dele. E na audiência você leva cada carcada do juiz, sabe assim, desproporcional. Sério? Não quer ouvir tua testemunha, faz picuinha para ouvir tua testemunha, trata o reclamante assim grosseiramente, tipo para assustar mesmo. E a mesma coisa na empresa. Às vezes a empresa senta ali para ser ouvida, pagou direitinho. É lógico, tem uma discussão de uma hora extra aqui, de não sei o que ali. E o juiz também carca o preposto da empresa. Já chega grosseiramente, já chega assim. Então, meio tendencioso, já fala, porque nesse caso aqui, e fala. Então, eu acho que na balança aí, olha, depende da linha, né, de cada um. Você conhece, você senta, você pega um tempo de experiência, de audiência, você sabe quando o juiz é empregado e quando o juiz é empregador. Tem um perfil já. Tem aquele juiz que ou o pai é empresário, ou a esposa, sabe Eles aquela falam coisa? que não existe, que eles são Mas isentos de existe, qualquer coisa. sim, Mas dá para existe. notar. Dá pra É você subconsciente. Dá Você pra notar. consegue notar os juízes que são muito empregado? Você consegue notar? Dá para ver o jeito deles? Agora, eu amo quando eu pego o juiz assim, que é totalmente imparcial, né? Que fala imparcial. Eu Neutro confundo mesmo. parcial com imparcial. Imparcial. Que ele chega, fala, você está pedindo quanto? E você está querendo quanto? E você está oferecendo quanto? Olha, então, começa a fazer conta ali na hora. A Simone poderia ser Esse juíza juiz- porque ela sabe fazer essa Esse juiz, questão. para Legal. mim, Isso eu acho esse interessante. juiz, para mim, é maravilhoso na trabalhista. Porque aí ele pega a ação e ele já liquida ali na hora. Então, ele já, pelo que ele leu do autor e da defesa, ele já sabe, ó, pode perder isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso, vai ganhar isso. Aí o cara queria 50, o outro queria dar 5, ele fala 15 mil. Mas ele não Quando fala eu tô- por falar, ele Quando apresenta eu tô critérios pelo pra isso. autor, Tem os eu vou critérios. no cálculo do juiz. Eu falo, olha, vamos aceitar. Porque ele tá dando mais ou menos o que ele já vai dar na sentença. Tá dando a prévia já, tá tentando. E quando um eu tô acordo. pela empresa, eu falo, ó, vamos aceitar. Agora, tem empresa que não faz acordo, espera até a sentença, né? Recorre. Tem empresa que concorda em fazer acordo. Então, tudo eu falo para os meus clientes. Os reclamantes eu falo.
Você é o dono do seu processo. Se você chegar aqui para mim, teu cálculo é de 100 mil. Se você chegar e falar que aceita 5 que eles oferecerem, eu vou fechar no 5. Eu vou falar para você, não, a gente tem chance de ganhar mais. Claro. Mas se você quer isso, eu vou fechar. Você é o dono do processo. Então, é isso. Mas É avaliação de risco. tem tendência, a gente pega, mas não é assim que é só do lado do empregado. Não, não é mesmo. Bom que fosse, né? Quando a gente está pelo empregado. Eu não ia gostar. Não, mas até tem um detalhe interessante, pra vocês terem uma ideia dessas diferenciações. Teve um juiz, em uma oportunidade numa comarca, um juiz trabalhista, que ele já tinha ouvido de outras audiências, outros casos similares contra a mesma empresa. Ele falou assim, olha, você está falando isso, mas outro rapaz falou isso, não sei se vale a pena. Ele simplesmente, vamos parar tudo isso? Ele levantou, chamou o oficial de justiça, a polícia, vamos lá agora. Ele levantou, o juiz, maravilhoso. Ele levantou para ele apurar a verdade. É raro, é exceção. Mas existem juízes e juízes. Está extremamente bem Tem juiz que vê se a pessoa está mentindo ou não. Ele fala, escuta, uma pessoa falou isso, a outra pessoa falou isso. Isso que você está falando não está batendo. Você tem certeza que você está falando isso? E aplica a multa de litigância de má-fé, ou seja, a pessoa está tumultuando o processo. Então, isso eu acho importante. Então, existem para os dois lados, tanto para o empresário quanto para a parte contrária, que o autor seria o reclamante. Sim. Então, existe essa possibilidade e essa divisão. A imparcialidade aí para os dois lados terem a possibilidade de êxito. Mas em 30 anos a gente já viu muita coisa, dos dois lados. Imagino. E a gente quer entrar nesse ponto também. Me conta um caso, algo na vida de vocês que foi muito marcante. Só que eu quero muito marcante positivo e muito marcante negativo também. Uhum. Muito marcante positivo para mim. Da vida profissional, você fala, né? Senão vão me crucificar depois. Da vida profissional, foi quando eu entrei na Record. E em pouquíssimo tempo, né, eu galguei assim minha ascensão profissional. Foi muito, muito bom. Ruim foi o nosso acidente em 2009. Como foi isso? Isso foi na Imigrantes, batemos com um caminhão, container. Os meninos estavam no carro, o Carlos ficou muito sequelado, com múltiplas fraturas, polifraturado. Ficou quase 1 ano no hospital, fez mais de 12 cirurgias. Nós paramos a nossa vida jurídica profissional. E foi complicado, foi muito difícil, mas foi um livramento, né? Como todo mundo fala, os meninos estavam no carro, Rafinha sofreu fratura no fêmur, um corte no rosto, mas passamos por isso e continuamos. Foi bem difícil. O Carlos teve muita força, ele não deprime. Tem um homem que não deprime, é esse aqui. Imbatível. A depressão fica para mim. Ele é, fluoxetina. Ficou no hospital. Eu lembro quando eu tive ideia. Primeira coisa, quando eu entrei no quarto do hospital, depois das primeiras cirurgias dele, o ortopedista falou assim para mim, olha o que eu fiz nas mãos, porque ele colocou fio de Kircher aqui nele, no pulso, nos dedos. Ele vai digitar. O médico falou para mim. E a cabeça dele tá boa. Eu falei, nossa, então vai continuar trabalhando. E aí eu levei o notebook para ele no quarto do hospital. Naquele tempo a internet com aquele negocinho. Tinha um pendrive com a internet. Isso, aquele branquinho assim, o modemzinho. E ele trabalhava do hospital, porque ele ficou muitos meses, né? Ele teve que retirar todo o titânio que colocaram, teve osteomielite, ficou meses até curar. Pôs de novo, teve alta, a gente voltou para o Guarujá, na época a gente morava lá. E a gente estava vindo para uma Semana da Conciliação em São Paulo, que em junho se faz a Semana da Conciliação, né? Então marcam bastante audiências para tentar. E a gente estava com as crianças no carro, elas iam ficar com a minha família 1 semana para a gente ficar aqui. Entendi. Só fazendo audiência, porque foi bem 3 meses que a gente tinha mudado para lá. Então, todos os nossos processos ainda eram daqui. Então, ficava nesse trânsito. A gente já veio naquela semana para ficar em São Paulo, com criança, com... Só não tava cachorro no carro, mas tinha brinquedo, tinha tudo. Foi um horror. O carro deu perda total. Nossa. Foi horrível. Um milagre, assim. Eu quebrei 5 costelas, boca, nariz. Ele ficou totalmente... O Gabriel não sofreu nada, um arranhão aqui. O Rafinha teve que passar por cirurgia. Mas perto do que foi... Nossa. Uma superação, né? O mais importante é isso. A gente tem que aceitar os problemas ou as situações que a gente vive e
tentar reverter essa situação É para verdade. coisas boas. E o que eu vejo é que a gente teve uma nova oportunidade de vida, um redirecionamento. É uma realidade. E isso é importante, isso que é uma coisa que a gente tem que se superar. E não é só porque, no meu caso, que eu fiquei deficiente físico, eu fiquei com um problema em relação ao meu membro inferior, à perna e tudo mais, mas em relação a qualquer pessoa que tenha alguma diferença, alguma diferenciação, não se diminua em relação a isso. Você vai encontrar outras formas de viver feliz e ser feliz e ter a felicidade as pessoas ao seu redor com essa sua situação, a se aceitar. Sabe o que os médicos lá falavam na ala ortopédica que ele ficou no hospital? Porque ele ficou conhecidíssimo. Ele era um case dos residentes do R1, do R2, do R3, do R4 de ortopedia. Todo dia de manhã os médicos passavam, o professor e os residentes, e eles falavam do caso dele e os residentes tinham que falar como resolveria, né, o caso. E eles faziam apostas. Conta aí o que eles apostavam com você. Não, é que Ele ficou junto, ele ficou no SUS, no Hospital Ipiranga. Na época a gente estava sem convênio, sem seguro no carro. Nossa. A gente estava numa fase ruim. Foi aí que a Aline teve que entrar na bolsa da faculdade, né? Ela estava no 2º ano e ela fazia medicina e a gente, né, não tinha nem condições nessa fase de pagar. E aí conta que os motoboy lá falavam, teus amigos do hospital e as enfermeiras, o que elas falavam para você? Você que tá falando, fala. Conta, não, porque se eu falar, vão falar que é mentira. Fala. No quê? Que eles apostavam quanto tempo. Tá. Quanto tempo ela ia me abandonar? Quanto tempo eu ia deprimir? Porque diz que a maioria dos motoboy que entravam lá fraturado, a mulherada ia embora. Não, a maioria. Ia embora, abandonava. E que eles estavam apostando quanto tempo ele ia ficar sem mulher. Aí, se deram mal. São 30 anos de história. Mas é o que eu tô falando, é você vencer os obstáculos, é você tentar superar. A felicidade tá no que você tem, assim, não é o que você tem de financeiro, nada disso. O que você tem na sua vida. Não adianta olhar para o futuro e falar, só vou ser feliz. Não, podia ficar chorando o problema, podia ficar lastimando ele ficava o problema. Lá, era terrível. Os primeiros meses lógico, foram... Mas a gente tem que se superar, Eu ia todo dia pro hospital, porque no começo elas pediam para que eu fizesse tudo com ele, né? Até barba eu fazia. Os médicos, você dá a navalha na mão dela, você é louco, né? Porque o perigo. ele ficou assim no começo, Ela já tentou te matar uma vez, você vai dar a navalha na mão dela de novo? Então esquece, não vai fazer a barba não, esquece. Não, mas eu acho que a vida da gente é isso, que eu até brinquei antes da gente entrar no ar, a tal da sensibilidade situacional, a flexibilidade de estilo que a gente tem que ter. Na vida, de qualquer forma, profissional ou pessoal, a gente tem que se adequar. E eu acho que eu tenho certeza. É que Deus me deu essas oportunidades todas, porque a gente tem sempre que ter fé. Sim. Fé é o quê? É acreditar naquilo que não se vê. Isso aí eu falo para meus filhos, ensino para todo mundo, e da minha família, dos meus amores. Porque a gente está vivo porque a gente teve uma outra oportunidade de vida. E para todos os obstáculos na vida, isso é um exemplo, para todos os obstáculos na vida, se você compartilhar a sua situação com outras pessoas que te amam, o seu problema vai diminuir. É verdade. E vão te ajudar você a buscar a solução. E a gente está vendo muito isso. A Aline vira e mexe está falando isso pra gente, na área dela de pediatria, na idade que ela cuida, o número de suicídios, na idade que ela cuida e tudo mais. Ou seja, a gente tem que ter essa superação. Então, se a gente divide o problema com as outras pessoas, e pessoas fortes, do jeito que a Simone me ajudou e sempre esteve do meu lado, a força dela também me deu força. Então, não é só isso. Soma. Então, você soma. Então, a gente tem que ter essa capacidade para a gente se reerguer diante dessas dificuldades. É isso que eu falo para todo mundo. E eu já ouvi muito disso quando a gente saía. Por que aleijado tem que sair na rua? Não, foi muito difícil. De andador, de cadeira de roda. Porque ele ficou 1 ano de cadeira de roda, depois de andador. Então, para mim, para os meninos, a gente sair com ele lá no Guarujá, cidade pequenininha, a gente ia, por exemplo, num restaurante. Era difícil, não tinha acessibilidade. 2009. Não era todo restaurante que tinha uma rampa para entrar com a cadeira. Eu tinha que ter a ajuda de algum homem bendito que estivesse lá e puxasse a cadeira dele comigo. Eu tive que tirar a cadeira de porta-mala, colocar a cadeira em porta-mala. Nunca ninguém ajudava. Quando eu falei para ele, não, você acabou. Você vai para audiência agora, você tá bom. Não, eu não vou de cadeira de roda. Eu falei, você vai? Vai. Aí eu levava ele para o fórum. Tirava a cadeira, ele sentava na cadeira, ele entrava, pegava o elevador, o pessoal tirava sarro às vezes.
Às Ai, vezes. por que segurou a porta? Agora vai estorvar aqui. Sabe esse tipo de coisa? É uma grosseria Ninguém absurda. ajuda, entendeu? Não. É muito difícil. Mas Você isso estando serviu nessa para os situação. meninos. Isso serviu para os meninos aprenderem a ser melhores com pessoas que têm dificuldades, divergências, sabe? Claro. Porque eles sentiram na pele o que é, por exemplo, vaga de deficiente que não respeitam. Absurdo. A Tinha gente que multar. chegava e não tinha. Eu tinha que descê-lo, descer a cadeira, deixar com os meninos lá na porta e lá longe estacionar, porque não respeitam. Então, os meninos aprenderam a ajudar, aprenderam a ter empatia, a olhar diferente. Eu acho que serviu para os meninos. No começo eu fiquei com medo. Eu falei, os meninos não vão ter autoridade do pai, o pai está na cadeira de roda. E eles tinham 5, 7 anos, eram terríveis. Eu falei, meu Deus, eu pus no futebol por isso. Porque eu queria disciplina. Eu falava para os professores, põe correr, põe cansar e dá bronca neles. Porque eu achava que eles iam deitar e rolar em cima de mim. Porque o pai não vai bater, o pai não vai correr atrás de mim para me pegar. O pai está na cadeira de rodas. Mas, pelo contrário, eles foram super amáveis com o pai. Eu fiz, às vezes, da chata, da brava. Eu só falava assim, Mas- se eu levantar dessa cadeira e te pegar, você vai Tá ver. ferrado aí. Olha o perigo Eles disso. davam risada. Olha o perigo. A gente tem que dar risada da vida. A vida é mais importante, sabe? A gente tá vivo, a gente teve essa oportunidade e pronto, acabou. É uma realidade. Superar. Não é as dificuldades. fácil. Não foi fácil. É uma fase Difícil. complexa. Bem difícil. Bem difícil, mas a gente superou, graças a Deus. Isso aí. Isso que importa. Show. E que dica vocês dão para quem quer entrar, né, no ramo da advocacia, do direito? Para alguém jovem, temos bastante jovens que nos assistem, que estão pensando, pô, o que eu vou fazer na minha vida? Gostei da história deles e é algo que me interessa. Eu acho que para fazer direito a pessoa tem que gostar muito de ler. Tem que já estudar desde o ensino médio, né? Ter uma boa redação, aprender a escrever, que hoje em dia eu acho que falta muito isso na nossa rede de ensino, principalmente a pública. Hoje em dia tá um absurdo. Ensinar a pensar e escrever, né? Porque as pessoas não têm concordância verbal, não sabem escrever, tudo aqui no tecladinho e tudo abreviado. Então a pessoa tem que gostar de escrever, tem que saber escrever, tem que gostar de ler, porque o direito você tem que ler Uma coisa sempre. leva a outra, Você tem que ler muito. Sim. Toda ação que você pega, ou para fazer ou para defender, você tem que ler. Você tem que ler, se pegar nos detalhes. Fora a legislação, que isso você vai aprender na faculdade, mas você tem que estar sempre se atualizando, né? O que eu falo principalmente é a pessoa que quer fazer direito, a primeira coisa que ela busque na faculdade é se apaixonar por processo civil. Processo civil é o cerne, é a base, de todas as demais áreas do direito. Se você souber os meandros do Código de Processo Civil, você vai se dar bem. Porque tudo isso é a leitura, é o estudo. O pessoal pensa que se forma, você vai parar de estudar. Não, é o que ela falou. Cada caso é um caso, situação. O direito também é cíclico. O direito, a própria legislação deveria estar bem melhor, né? Porque a sociedade vai se modificando. A legislação tem que acompanhar as modificações da sociedade. Esse é um princípio O maior básico do exemplo direito. disso são as redes sociais, né? Essa legislação da internet, há um tempo atrás você não tinha nada. Não existia nada. Não tem como. Para você ter uma ideia, o meu cunhado, há muitos anos atrás, eu lembro disso, foi em 96, ele participou de um congresso da empresa dele, ele era da área de TI, e ele participou sobre a internet. Acho que foi em 95. Nossa. E ele chegou em casa e falou assim para mim, eu não sei escrever legal que nem você. Eu preciso redigir isso para o meu chefe, que eu fui no congresso. Aí eu falei assim, tá, mas como que eu vou escrever para você um resumo se você que assistiu? Ele falou, não, vai vir um negócio aí que é a internet. E pela internet você vai conseguir fazer isso. Ele falou a parte dele de informática. Entendi. E eu entendi que a internet ia ser uma coisa que eu ia poder ver o outro lado do mundo, assim, rapidamente. E que eu ia poder comprar coisas.
Então, uma coisa que eu escrevi para ele lá, para ele mostrar para o chefe dele, de aproveitamento lá do congresso que ele foi, é que a internet... Minha visão jurídica, né? Eu já como advogada. Show. Eu coloquei assim para ele: a internet vai ser uma coisa muito boa na vida da gente. Mas, se não fizermos e pensarmos em leis para essa área, vai haver muitos lesionados nela. Tanto quem vende, como quem compra, como quem usa. Porque eu não pensava nisso, eu não tinha nem ideia em celular. Na época, estava começando o celular. Verdade. E eu nem só fazia a ligação. Celular, não tinha você nada. tinha aquela carta da Telesp que você verdade. valia R$3.000. Verdade. Quem tinha carta? Eu tinha uma. Você ficava na fila, ó, para ter um celular tijolão da Nokia. E você não tinha ideia que ia ser isso, telas, como diz a Manu. Esse avanço telas. tecnológico E eu só pensei na internet da forma como ele falou, que a gente ia se comunicar com o mundo inteiro, comprar pela internet, assistir não sei o que. Isso é o que ele falou pelo aquele simpósio. E eu já pensei na legislação. Naquela época, e muita coisa daquela época para cá não mudou muito, né? Tanto que nós temos tanta coisa. E quando você fala, né, de STF, uma coisa que eu fico indignada, posso falar? Fica à vontade. Eu vou ser presa na hora que eu sair daqui. Se for, vamos nós três. Não tem mais o dói. Bom que eu estarei com 2 advogados. Por que ninguém vai em cima da Deep Web? Web, verdade. E você vai em cima de tantos youtubers aí, das redes sociais, do X, e você não vai lá embaixo. É porque lá embaixo não são contrários a ele. Underground. Você não vai no underground. O problema Pois é né? a O underground interação. te mata, né? Lá é do mesmo grupo. Lá onde você compra Pode rim, tudo. lá onde você compra um monte de coisa. E aí Nossa, você vai em cima. Falando nisso, eu vi uma matéria ontem, não lembro que país que foi, mas a polícia local desmantelou uma quadrilha de bonecas humanas. Olha lá. Nossa. Boneca humana. Eu não consegui ver tudo, mas Como é já que é vi isso? isso na Deep Web, né? Esses sites sensacionalistas aí que mostram Meu que rola Deus. tudo mais. Falam que eles sequestram crianças e tudo mais e viram uma boneca de um psicopata aí. E desmantelaram uma quadrilha. Não, você assistiu aquela série da Netflix, Coração Marcado? Não. Mexicana? Não. Eu assisti a primeira temporada. Não quis assistir a segunda porque eu acho que vai ficar meio maçante. Que mostra esses meandros Mas da, mostra do exatamente roubo de órgãos, isso. A roubo de órgãos. compra de um coração para a mulher de um político famoso. Uma estrutura, uma mega Assim, estrutura. ó. E escolhe a pessoa na rua. Nossa Senhora. Escolheu uma corredora de 36 Não, anos. foi na rua. Estudou Num qual era o parque. perfil que se adequava Ela à situação. tinha Uma tipo uns super 35 saudável. anos. Sequestraram a E mulher. a mulher que sequestraram tinha 36, mãe de 2 filhos. Ela corria num parque todo dia. Então, ela tinha um físico bom, coração bom. Olhou, colocou no catálogo a foto. Aí leva pro cara, o cara olha e fala, quero essa. E aí sequestra, Olha o nível de absurdo. e aí mata e pega. Será que é baseado em fatos reais? Isso aí deve ser, né? Ah, é lá no México. É. No México acontece tanta coisa nessa É série. um lugar que eu não quero conhecer, não. Ah, Cancún é lindo, vai pra Cancún. Muito perigoso, né? Ainda Não, mais mas depois de Cancún- assistir essa série aí. Mas Cancún é um caso à parte, né? Cancún é a Miami deles, né? Então verdade. ali você pode ir que não tem. Turístico, 100%. Ali é lindo, ali não tem pobre, Agora, não tem nada. É tudo Cidade lindo. do México. Ah, não, eu fiquei fora. numa escala, nem desci, nem saí do aeroporto. Falei, não é igual me São apetece. Paulo, pra que eu vou? Né? É pior, né? Pior do que São Paulo. Exatamente. Mas é complicado. Agora, uma dica para o empresário brasileiro. Uma dica jurídica. Vocês acham que é importantíssimo? O empresário brasileiro, quando ele pensa em economizar um pouquinho e não pagar direitinho, ele vai gastar lá na frente. Então, não adianta querer falar, não, isso eu não vou pagar, vamos deixar entrar por entrar, se entrar eu pago. Porque ele vai acabar gastando lá na frente, né? O principal que a gente fala, pisou na empresa, tem que registrar, tem que fazer a documentação necessária. Não, mas o cidadão não queria ser registrado. Ele ia receber não o tem querer, seguro-desemprego não tem querer. primeiro. Isso acontece muito. Muito. Não, mas ele pediu para não ser, não interessa. Pisou na empresa, já tem que ter registrado, fazer os exames e tudo. Documentação tem que estar ok. Não queira fazer nada errado, que vai lá na frente você vai tomar. Tem mais do que 10 os empregados, danos. tem que ter controle de horário.
O barato sai caro, né? Se não, depois vai hoje sair houve uma caro. alteração para 20 agora, na última reforma. Mas mudou para 20, geralmente... mas eles não querem ter controle de ponto, não querem ter isso. Ou seja, você tem que tentar fazer, logicamente, ter uma boa assessoria, no caso, jurídica ou de pessoas profissionais e recursos humanos, e tirar dúvida. Não sei fazer isso. Então, as orientações são essas. Mas isso aqui eu vou ter gasto. Você vai ter gasto, não é gasto. Você está fazendo um investimento hoje para você reduzir os seus custos. Se o trabalhador vai trabalhar em situações insalubres, tem que ter os EPIs, né? Tem que pagar a insalubridade se mexe com os produtos, se tem situação insalubre. Porque senão lá na frente você vai pagar os 20%. Pagar multa. Ou se for periculosidade, você vai pagar os 40%. Então, quer dizer, tem gente que fala, né, pra gente, empresário que fala, eu não pago, eu conto com a sorte. Se entrar... Mas muitos não vão entrar. Uma dica boa que eu já falei para alguns empresários também que a gente faz assessoria. Uns não querem fazer, outros acabaram fazendo. Mas, por exemplo, se você perde uma ação, você tem um desencaixe que você tem que fazer em pagamento em 8 dias. 8 dias teria que ter o desencaixe. Hoje o teto para você no primeiro recurso é coisa de 13 a 14 mil. E dependendo do número de ações que a pessoa tem, às vezes apuram diferenças disso, vai dar uma condenação. E a pessoa não quer fazer esse desencaixe. Tem muitos empresários hoje que contratam seguradoras, que fazem a apólice para pagar esse valor. Ou seja, você pagar não tem o desencaixe. Mas eu vou ter que ficar pagando essa seguradora. De grande, né, Sim, Carlos? mas é uma dica para o empresário. Não é empresário pequeno que vai poder pagar esse seguro. Mas é uma dica para o empresário, para ele poder fazer uma provisão para o futuro. E principalmente, não só em relação a esse gasto, mas também em relação a questões acidentárias. Porque toda empresa hoje, se tiver uma situação, basicamente alguma coisa de risco, tem que ter uma apólice de seguro de acidentes. Para você poder cobrir o empregado. Exato. E você vai ter um desencaixe, senão você vai ser surpreendido. E tem gente que não faz isso. É uma realidade. E não quer acreditar que isso vale a pena para a empresa. Mas é um gasto. Mas você vai ter muito mais gasto se você não fizer. Já teve casos lá no começo da nossa profissão que o empresário pagou uma casa para a família porque o cidadão morreu, caindo lá na empresa. Pedreiro caiu da laje. Nossa. E o empresário deu uma casa de indenização, mas depois de muito tempo de ação. Sim. Sabe? Agora, se tiver essa possibilidade de você fazer essa provisão... Se tivesse uma seguradora por trás... se acautelar. Você tem que se acautelar de qualquer forma. A gente sempre pensa em plano de saúde, seguro de vida. Exatamente. O empresário tem que pensar no seguro empresarial, né? Exatamente isso. É bem interessante mesmo. E não gastar com profissional. Invista em profissional. Treine o profissional. Ao invés de você pensar, não, esse cidadão não estava... Então treine a pessoa. Treine a pessoa para que ela se adeque ao seu perfil da empresa. Para que você possa poder trabalhar com profissionais. E se você remunerar mal o funcionário... Ele vai embora. Você está abrindo a porta para ele sair, você está abrindo a porta para o problema entrar. Sim, é uma realidade. Mas o doutor está falando para a gente pagar mais. Não é pagar mais, você treina mais, investe na sua empresa. Quem cresce hoje é quem investe na própria empresa. Com certeza. E o profissional, quanto mais qualificado, mais caro ele custa. Isso é um fato. Exatamente, mas você tem que investir. Não vai pagar R$2.000 para alguém e ter o melhor do mercado. Quem cresceu, que a gente vê hoje no mercado, é quem investiu na própria empresa. Exato. Mas é com conhecimento, com tecnologia, treinamento, principalmente treinamento. Sim. É investimento. Sim. Investimento é tudo. Bom, agradeço muito a presença de vocês. Já! O tempo Eu quero curto, mais. né? Tem muitos assuntos. Tem. Ainda tem muitas perguntas aí que o pessoal tá fazendo. A gente tem que marcar só mandar pra gente. Parte 2, hein? Pode marcar. Será um prazer. Mas agradeço muito. Foi Passou rápido. Extremamente O esclarecedor. pessoal lá em casa brinca que os meus áudios são podcast. Agora você manda um imagina podcast eu no verdade. podcast, hein? A gente que agradece. Achei curto, quero maior. A gente que agradece a oportunidade, agradece Show. as pessoas que também compartilharam esse momento com a gente. Obrigada também. a todo mundo. Estaremos sempre à disposição de Como vocês. diz a Manuela, Obrigado. curte, compartilha. Curte, compartilha, manda nos grupos da família, dos Isso, amigos, Exatamente. do trabalho. É Para todos os públicos. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.